Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, a sua revista semanal, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, um tema para lá de interessante que desperta a curiosidade de muita gente. Nós vamos falar sobre raios e os estudos realizados no INPE sobre eles. Para nos ajudar a entender esse trabalho, estamos aqui com o pesquisador Kleber Nakarato, que é um representante do ELAT, o núcleo do INPE que faz esse tipo de pesquisa. Bom, o ELAT já produziu aplicações na área de pesquisas de raios muito interessantes. Uma delas é um sistema de previsão de onde os raios podem vir a ocorrer. Vamos ver o VT do que eu estou falando. Acompanhe. A ideia parte do fato de que o Brasil é o país campeão mundial em incidência de raios. São cerca de 50 milhões de raios por ano em nosso país. E, obviamente, esses raios todos causam prejuízos e mortes ao país. Então, existe, além da pesquisa científica de compreender, vamos dizer assim, como são as características dos raios em detalhes, os raios que eu poderia dizer, os raios brasileiros, né? Porque, obviamente, a nossa situação meteorológica é muito diferente de países do hemisfério norte e assim por diante. Além dessa motivação científica, existe a preocupação, vamos dizer assim, social, né, de tentar contribuir para minimizar, ao menos, os prejuízos e as mortes. E, nesse sentido, a gente precisa conhecer a variabilidade dos raios, quer dizer, como que os raios se comportavam no passado, como se comportam no presente, e, a partir daí, poder entender um pouquinho ou estimar como eles vão ser no futuro. E essa é a ideia do projeto temático da FAPESP, estudar a variabilidade na ocorrência de raios no Brasil. O sistema de previsão ele começou a ser desenvolvido no meu doutorado. Essa foi a ideia, que era como a gente pode fazer uma previsão de raios, sendo que o raio e as tempestades são fenômenos tão aleatórios e caóticos, a princípio impossíveis de serem previstos na sua totalidade. Então, a ideia inicial era justamente fazer um sistema de previsão com base apenas em parâmetros meteorológicos, que seriam fortes indicadores da ocorrência de tempestades com descargas atmosféricas. E o modelo que nós escolhemos para obter esses parâmetros meteorológicos que iriam compor o sistema de previsão é o modelo Weather Research and Forecasting, a sigla WRF, que é um modelo que hoje está sendo extensivamente utilizado no mundo para previsão de tempo operacional. Previsão é sempre uma coisa sujeita a erro, faz parte do processo de previsão, ninguém acerta 100%. Mas a gente tem que acertar um nível mínimo, porque senão a previsão cai em descrédito da população e aí ninguém mais usa. Então, no verão passado, no início de 2015, nós, ao longo do verão, fomos comparando o que a gente previa com o que acontecia no dia seguinte. A gente fazia a previsão, no dia seguinte a gente media os raios, e aí, acertamos ou erramos? E aí nós fomos comparando, né? A nossa, vamos dizer, expectativa era talvez ter um nível de acerto de 70%, 80%, né? E nos surpreendeu até que o nível de acerto, a maioria das vezes, ultrapassa esse limiar, está na faixa de 80%, 85%, que é o nível de acerto da previsão no tempo. O sistema de previsão de raios, ele não fornece
a quantidade de raios. O sistema ele indica as regiões que têm potencial para a ocorrência de raios. Então aqui a gente tem um exemplo do mapa de previsão de raios, onde as regiões que tendem mais para as cores quentes indicam uma probabilidade maior, e aquelas para as cores frias uma probabilidade menor. Então, por exemplo, aqui a gente pode perceber que essa parte da região sudeste e sul do Brasil existe uma probabilidade maior de ocorrência de raios. Então, o que eu consigo entender? Que essas regiões são regiões mais prováveis que o raio aconteça. Não necessariamente essas cores querem dizer a intensidade de raios, que aqui ocorrerá mais raios, por exemplo, que na região nordeste. Nós vamos ter que levar essa informação para todo brasileiro, fazer com que ele se conscientize a respeito desses riscos dos raios, para que a gente possa, num horizonte talvez de 5 a 10 anos, reduzir esse número de 100, 110, 120 mortes por ano para talvez 20 mortes por ano. Vamos salvar 100 vidas por ano. Isso se nós pensarmos nas mortes. Mas nós temos no Brasil talvez 500 pessoas que são atingidas, que sobrevivem, mas que passam a viver com problemas. E talvez nós podemos também reduzir esse número de 500 para 100. Ou seja, levar os nossos números aos números de um país do primeiro mundo. Muito bem, tá aí trabalho importante. Vocês viram o vídeo da agência FAPESP, a fomentadora dessa pesquisa, e obviamente, né, uma data anterior, o vídeo feito lá em 2016. Esse trabalho continua, Kleber? Continua. Na verdade, esse produto, ele ainda continua sendo, ele tem sido testado, operacionalizado, ele foi usado em alguns outros projetos, mas atualmente ele não está operacional. Então, ainda está sendo feito processos de calibragem, está sendo feito processos de ajustes nesse modelo e incorporar novas variáveis, porque, como o vídeo explicou, aquela pesquisadora que fez todo o projeto, no doutorado dela, ela iniciou com variáveis meteorológicas. E as variáveis meteorológicas sozinhas, elas não te dão a precisão que você precisa para chegar até os raios. Então, você tem que incorporar novos dados. Então, existem outros hoje alunos trabalhando nesse projeto para incorporar mais dados de radar, os próprios dados de raio obtidos em tempo real pelas nossas redes de monitoramento, para aprimorar o modelo e chegar nesse objetivo aí de acertos acima de 85%. Legal. Ele diz, o Dr. Osmar menciona durante o vídeo, que é necessário apurar a variabilidade. Vocês estão falando o quê? De onde que os raios geralmente caem? Variabilidade é muito ampla. Você pode falar exatamente aonde que os raios estão distribuídos no território nacional. Então, obviamente que você não tem raios caindo igualmente em todo o território. Você vai ver, nós vamos ver um pouco mais para frente, que os territórios, as regiões do Brasil têm áreas com muito raios e áreas com poucos raios. Isso já é uma variabilidade que a gente chama de variabilidade espacial. Você tem a variabilidade temporal. Os raios não acontecem 24 horas por dia constantemente. Existem horários específicos do dia onde eles têm maior incidência, que são os horários do período da tarde, que é o período mais quente do dia. Então essa é a variabilidade temporal. E você também tem a variabilidade sazonal. Os raios eles não acontecem ao longo do ano de uma maneira equilibrada e igual. Você tem períodos de pouca incidência de raio, como no Brasil é o inverno, e períodos de altíssima incidência, que é o verão. Então, todas essas variabilidades, elas têm que ser estudadas dentro das suas janelas, suas respectivas grandezas. Então, espacialmente, temporalmente, sazonalmente falando, e ainda tem mais uma outra variabilidade, que é a variabilidade física do raio. Os raios não são iguais uns aos outros. Então, eles são mais intensos, mais fracos, mais bifurcados, menos bifurcados. Eles transferem mais energia para o solo, menos energia. Se formam em sistemas meteorológicos diferentes. Então, existem um monte de variabilidades que realmente dificultam muito todo esse processo de estudo, como aquela pesquisadora falou no vídeo, onde ela disse que é um fenômeno extremamente caótico, né, imprevisível,
que você não consegue ter a informação completa dele todo o tempo. Agora, falando de informação completa, o raio, o conceito do que seria o raio, de como que ele se forma, isso já está pacificado na ciência? Porque tem muita coisa que vocês ainda têm perguntas abertas nessa área, né? O processo todo já é bem conhecido, o geral, né? O que os cientistas buscam agora são os detalhes, porque a gente sabe que em ciência são os detalhes que fazem a grande diferença. Então, hoje o processo geral de como o raio se forma na atmosfera, nas tempestades, já é um fenômeno bastante conhecido. O que agora se busca são esses detalhes. Então, uma vez que você vai atrás do detalhe para entender exatamente um processo lá dentro da nuvem, para entender exatamente qual é a partícula de gelo responsável, ou qual é a quantidade de carga que ele transferiu, ou qual foi o ponto exato que ele caiu no chão, são esses detalhes que vão ajudar você a entender por que tanta variabilidade nos raios. Por falar em detalhes, o ELAT também desenvolve um projeto que filma e fotografa os raios em detalhes com altíssima velocidade. Veja no VT do que é que eu estou falando. Esse laboratório ele está destinado a registrar imagens de raios. Nós temos câmeras de alta velocidade. Essas câmeras de alta velocidade elas registram o raio no seu movimento da nuvem até o solo e já registrou também pela primeira vez no Brasil do solo até a nuvem, os raios chamados ascendentes. O que a gente tenta entender com essas câmeras são as propriedades físicas dos raios, né? Como é que são os parâmetros principais dos raios para que a gente possa se proteger contra eles. Agora nós estamos com câmeras ao longo de todo o INPE, nós temos câmeras aqui nessa sala, nesse laboratório e em outros lugares do INPE para tentar filmar o raio de diferentes ângulos para que você possa depois saber exatamente onde ele caiu, qual foi o movimento que ele fez e aí comparar com as outras medidas auxiliares que nós temos também. Nós temos medidas auxiliares de raio-x, medidas auxiliares de campo elétrico, campo elétrico da nuvem, e tudo isso a gente combina com a imagem do raio. É interessante, né? Apesar do para-raio ter sido aí bolado por Franklin em 1700, meados dos anos 1700, do século XVIII, nós até hoje, né, depois de 250 anos, nós ainda não sabemos exatamente como é que o para-raio funciona. E nós estamos tentando hoje descobrir como é que os raios, né, se conectam aos para-raios. Em termos mundiais, essas imagens que nós temos recentes, que vocês vão poder ver aí, elas são quase únicas. É de para-raios em prédios habitacionais normais, reagindo à aproximação de um raio que desce. Então, o raio responde à aproximação de uma descarga que vem da nuvem. E isso é muito bom, porque ele vai tentar captar aquela descarga que está descendo, e uma vez conectado, ele conduz por um caminho seguro a essa corrente que é enorme. Se o para-raio não atua, o que pode acontecer é que a descarga conecte em outro ponto do edifício que seja vulnerável, que seja muito mais passível de danos. As pessoas já devem ter ouvido falar, por exemplo, um raio caiu ali no campo de futebol e muitos jogadores caíram no chão. Quantos foram atingidos? Às vezes nenhum deles foi atingido, simplesmente caiu perto. Por que isso aconteceu? Então, a resposta também vem desse estudo, porque nós observamos que mesmo que o raio não atinja o prédio tenta responder e lança uma descarga que vai em direção àquela que estava descendo. Então agora imagina que isso aqui não é um prédio, isso aqui é uma pessoa. Então você tem uma pessoa aqui e o raio cai aqui. Dessa pessoa, da cabeça, do ombro dessa pessoa, pode também sair uma descarga em direção àquela que estava descendo. E é essa descarga que sai da cabeça da pessoa, mesmo que não conecte, mesmo que o raio não incida sobre essa pessoa,
Aquela descarga que tentou conectar com o raio, ela chega a 400 amperes. A pessoa serve como uma ponta, né? Porque ela é um ponto naquela superfície, ela é uma ponta, tá certo? Que se destaca em relação ao solo, e através dela, né, você passa cargas elétricas, e o movimento de cargas elétricas a gente chama de corrente. Essa corrente elétrica que pode danificar a pessoa, né, causar danos ao físico dessa pessoa. Tá. Bom, aqui nós temos o laboratório onde nós fazemos a observação dos relâmpagos, né? Então, claro, esse laboratório aqui tem várias câmeras. Essas câmeras são de alta velocidade. Nós temos uma que faz ali 40 mil imagens por segundo, 100 mil imagens por segundo, 3 mil imagens por segundo, câmera fotográfica, câmera de vídeo, né? Aqui nós temos o Felipe, né, analisando as imagens de alguns vídeos já filmados. Então aí você vê com detalhes, né, a evolução de um raio indo em direção ao solo ali, tá? Caminhando. Aqui nós temos uma torre, né, que é essa torre que vocês estão vendo ali fora. E aqui o raio indo em direção ao solo e aí tocando o solo. Então quando ele toca o solo, dá essa iluminação mais forte. Cada pesquisador aqui no INPE, principalmente nessa área, ele utiliza o meu dado de uma forma diferente. Por exemplo, tem a Daniele, ela masca a imagem desse raio para poder fazer um modelo 3D, que é a pesquisa dela. Tem a Paola, que ela se preocupa mais com a corrente, então ela quer saber mais se o raio teve conexão com o solo. Então cada um utiliza uma parte dos dados da tabela. E nessa torre aqui a gente mede a quantidade de corrente que o raio tem ou a quantidade de corrente que um raio pode gerar por indução, tá? Então lá em cima a gente tem o para-raio dessa torre, é uma caixa d'água de aproximadamente 40 metros. Lá em cima a gente tem um para-raio convencional, tá? E esse para-raio ele está aterrado por 4 cabos de cobre. E um desses 4 cabos de cobre a gente está tentando medir a corrente que passa por eles, né? Então a gente instalou um sensor de corrente, que é esse cara aqui, o verde, tá? Ele é chamado de Pearson. Ele mede a corrente que passa por esse fio de cobre e aí é transmitido por fibra ótica, por essa fibra ótica que está passando por aqui, tá? Ela vai chegar ali nessa primeira sala que a gente tem aqui no laboratório, no Lambda, e ali tem um computador que coleta os dados e aí a gente consegue identificar a corrente que o raio tem, tá? Aquela ali é uma antena de GPS que a gente precisa utilizar para saber o tempo exato da conexão do raio. E a partir dessas informações a gente consegue adquirir a corrente ou a indução que um raio pode gerar nessa nossa torre aqui. Tá aí, muito legal o trabalho de pesquisa realizado pelo pessoal lá do ELAT, que já teve publicação de paper nada mais, nada menos do que na revista Nature, uma das mais importantes. Foi publicação de capa, inclusive, esse trabalho sobre os raios ascendentes que partem do chão para se encontrar com os raios que estão descendo, obviamente, do céu. Kleber, vocês têm na página do ELAT uma consulta que é semelhante àquela que a gente pode fazer com relação à previsão do tempo, onde a gente coloca o nome da cidade da gente e o site diz qual é a propensão de incidência de raios, uma espécie de ranking dos municípios onde você pode ter mais raio. Isso é feito com base no quê? Como que vocês fazem essa contagem? Isso é feito usando as redes de solo. Você tem 2 grandes sistemas de monitoramento de raios no mundo. Você tem as redes de solo, que aqui no Brasil nós temos 2, que são redes brasileiras, e a gente também utiliza uma terceira rede, que é uma rede americana, em escala global. E existe os satélites. Os satélites eles também monitoram raios hoje,
Na verdade, o monitoramento por satélite ele começou lá na década de 80. O primeiro satélite que começou a monitorar raios, ele foi lançado no início da década de 90, né, mais para metade da década de 90. E depois essa tecnologia foi evoluindo e hoje nós temos um satélite geoestacionário, que é o novo GOES 16 e 17, que eles têm sensores de raio monitorando 24 horas por dia geoestacionário. Então, combinando todas essas tecnologias, porque pode parecer incrível, né, mas cada tecnologia detecta facetas diferentes dos raios, que é aquilo que nós conversamos sobre a variabilidade. Então, dependendo do tipo de sistema, você enxerga determinadas características do raio e outros sistemas enxergam outras características dos raios. A grande diferença entre os sistemas é que os sistemas de solo são eletromagnéticos, eles detectam radiação. E os sistemas de satélite são ópticos, eles detectam pulsos de luz. Então, são duas informações bem distintas que trazem muitas informações diferentes do raio. Então, esses sistemas se complementam, né? Então, fazendo a combinação desses dados, você consegue fazer um mapeamento de qualquer lugar do mundo, né? É justamente daquela variabilidade espacial, onde cai mais, onde cai menos, num nível de resolução que você consegue chegar nos municípios. Então, você consegue dizer, para cada município do Brasil, os 5.500 e alguma coisa municípios do nosso país, quantos raios caem, em média, por ano naquela região, numa escala chamada densidade de raios por quilômetro quadrado por ano. É esse tipo de equipamento que você usa no seu projeto? Você responde já já, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa e muito mais informações. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência, falando hoje sobre raios e trovões que amedrontam e fascinam muita gente. Conosco aqui o Kleber Nakarato, pesquisador lá do ELAT, o núcleo de pesquisa do INPE, que estuda raios no Brasil e no mundo. Bom, a gente estava falando um pouco no bloco anterior sobre a questão da variabilidade, estava chegando no seu projeto, mas antes da gente falar do projeto do Kleber, nós visitamos o INPE fora de São José dos Campos para ver um trabalho que está sendo desenvolvido que emite alertas nas praias paulistas quando há perigo de raio. Vamos conhecer essa iniciativa. Veja no VT. Nós vamos conhecer agora um sistema desenvolvido pelo CST que alerta a população quando há riscos de emissão de raios. E para isso, o Brasil Consciência veio até o INPE de Cachoeira Paulista. Nós começamos um trabalho de monitoramento no litoral paulista em novembro do ano passado, novembro de 2019. Nós trabalhamos com sensores de campo elétrico atmosférico, que são sensores que detectam, né, com antecedência a carga elétrica presente nas nuvens. E esses sensores são capazes, né, de, através dos sinais recebidos desses sensores, são capazes de disparar alertas da ocorrência de raios naquela área determinada. Então, os sensores eles trabalham medindo o tempo todo o campo elétrico atmosférico, sendo que esse campo elétrico ele é perturbado pelas nuvens, né, que surgem carregadas de eletricidade, que podem produzir raios, e pela variação do sinal desses sensores é possível, né, dar um alerta com antecedência de até 20 minutos. O alcance desses sensores é na faixa de 20 km de raio. Esse mapa ele representa a localização dos sensores no litoral paulista. Nós temos sensor instalado em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e lá na Baixada Santista nós temos no Guarujá e em Praia Grande. Esses sensores estão operando desde 1º de dezembro e vem reportando aí os alertas, né, enviando esses alertas para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, que retransmite os alertas através
do sistema de SMS 40199. Esse pico aqui, ele mostra que houve uma passagem de uma nuvem, né, carregada de eletricidade, capaz de produzir raios, com potencial para produzir raios. Então, através desses picos aqui é que são emitidos os alertas, através da subida desses picos aqui. Legal. E se quisesse ver alguma outra cidade agora? Eu mudaria aqui, Ubatuba, por exemplo. Essa aqui é a cidade de Ubatuba, o sensor de Ubatuba. Aqui houve uma atividade, né, uma atividade elétrica que também denota aí a presença de nuvem carregada de eletricidade capaz de produzir raios. Nós temos milhares de alertas emitidos, porque só neste ano nós temos aí por conta de 100 mil raios, ocorrência de 100 mil raios na faixa do litoral paulista. Dele, se ele foi desenvolvido aqui, o que vocês trabalharam nele? Nós trabalhamos com esse sensor já há um tempo, é um sensor de campo elétrico atmosférico, já utilizamos ele em outras campanhas aqui em Campinas, na região de Campinas, no projeto SOS Chuva, trabalhamos com eles no projeto Relâmpago, lá no Rio Grande do Sul. É um sensor importado, né, mas que desenvolvemos o software desse sensor. Então, aqui tem um trabalho de desenvolvimento, linhas de código aí, perto de 2.000 linhas de código de software, que é onde se dispara os alertas, ele envia diretamente e-mail, uma série de funções, né, que foram agregadas aí nesse sensor, que foram desenvolvidos aqui por nós. O litoral, embora ele tenha menor quantidade de raios do que o interior, na verdade as pessoas no litoral estão mais expostas ao perigo. Então essa é a razão de se fazer, né, uma campanha de medição, fazer um sistema de alerta no litoral. Porque acidentes têm ocorrido em vários anos aí. Eu fiz a minha tese em cima dessa, aqui no entorno de São José dos Campos, né? Eu tenho lá Iaê, depois tem Jacareí, Horto lá em São José, Caçapava, Paraibuna, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Guararema, Igaratá e Santa Isabel. Então eu tinha essa rede, os amarelos eram do CTA, os círculos amarelos eram sensores do CTA e os vermelhos eram os sensores do INPE que a gente complementou. Tem vários artigos publicados sobre essa rede de sensores aí. Como a gente já tinha essa experiência no interior, então fizemos aí essa campanha que é a primeira no Brasil, né, no litoral, com o propósito de proteção das pessoas. Esse ano a gente vai fechar essa campanha em meados de abril ou início de maio, até as chuvas cessarem completamente. E a ideia é retornarmos no ano que vem com uma nova campanha, colocando mais sensores, adensando essa rede, né, envolvendo mais cidades aí no litoral paulista. Aí. Bom, esse é o sensor de campo elétrico atmosférico, igual aos sensores que estão instalados no litoral. Ele abre de 10 em 10 segundos quando é tempo bom, né? Não tem nenhuma nuvem carregada aí por perto. Quando vem uma nuvem, ele detecta, né? Muda o campo elétrico, ele passa a fazer de 1 em 1 segundo. O próprio software, né, já faz mudar a frequência de leitura. A abertura, na hora que ele abre, ele mede o campo elétrico. Quando ele fecha, é 0. Abriu, mediu. Muito bem, tá aí trabalho em parceria com a Defesa Civil, e se você mora em alguma dessas áreas e quiser receber os alertas, é só entrar lá no site da Defesa Civil, cadastrar o seu número de telefone, que daí você começa a receber periodicamente todos os informes por SMS da Defesa Civil, que incluirão também raios, mas também probabilidade de chuvas fortes, alagamentos e tudo mais que a Defesa Civil oferece de informação. Kleber, a gente estava conversando aqui fora do ar. Qual que é a diferença desse trabalho que faz um alerta para aquele primeiro trabalho que a gente viu no nosso primeiro vídeo, que faz a previsão? Qual que é a diferença de um para o outro?
Isso é um ponto bastante importante que muitas vezes as pessoas confundem, né, e acabam indo informações para o público em geral, né, erradas. O sistema de previsão ele tem que ter um modelo junto, que é o que aquela pesquisadora explicou lá no primeiro VT. Esses modelos eles vão te dar as projeções das variáveis meteorológicas e, junto com elas, as probabilidades de raio. Vamos fazer um glossário rápido para o nosso telespectador. Modelo seria aí um software, um sistema de computador com uma conta enorme, várias fórmulas, que consegue aí, por matemática, fazer a previsão de quando vai acontecer ou não. Exato. A atmosfera ela tem várias equações, né, matemáticas, que são as equações governantes, e as equações parametrizantes, que são aquelas que definem os detalhes. Então isso tudo é uma batedeira matemática gigantesca que tem que ficar rodando em supercomputadores para poder gerar essas previsões para muito tempo. Muito tempo que a gente fala é 7 dias, 15 dias. Então, esses são os modelos. Então, isso é previsão, né? E esse sistema do litoral paulista, ele é um sistema de alerta. Ele não usa modelos. Ele é um sistema, como o Flávio bem explicou, mede o campo elétrico que você tem na atmosfera. A atmosfera da Terra é uma atmosfera eletrificada, ou seja, ela tem cargas elétricas, né, disponíveis todo o tempo. E esse campo, com a presença da tempestade, ele é perturbado. E ele é bastante perturbado. E esses sensores do litoral é que são capazes de detectar essas perturbações. Então, com base nesse sinal dessas perturbações, é que você consegue, através da pesquisa e de parâmetros, dizer o seguinte: olha, essa tempestade está com potencial para gerar raio, eu vou disparar um alerta. Antes do que o primeiro raio aconteça. Então, essa é a grande diferença entre esses dois sistemas. Então, o sistema de previsão, eles são modelos, né? E que normalmente tem muitos meteorologistas trabalhando nisso, como é o caso da pesquisadora. E esse outro sistema, ele é um sistema que a gente chama de engenharia. Ele é um sistema para monitorar o campo elétrico e verificar quais são as condições elétricas que estão naquele momento para saber se você tem probabilidade de acontecer raio ou não. E aí ele gerar um alerta. Muito bacana. Bom, nós falamos então sobre previsão, sobre o estudo do raio acontecendo e sobre agora os alertas para que a população possa se proteger. E você tem um trabalho que posso chamar de uma contagem geral, um censo demográfico da incidência de raios no Brasil, que produz esse mapa, estamos colocando na tela nesse momento. O que significam essas cores aí nesse mapa que vocês produzem lá no INPE, Kleber? Esse censo, né, essa contagem que você está falando, tem um nome técnico, ele chama-se climatologia. A climatologia, ela é um estudo que vai te dizer, ao longo de muito tempo, que a gente chama de uma grande série histórica, quantos raios acontecem naquela região. Para você poder saber, por que você precisa ter uma série histórica muito grande? Por que você tem que ter uma quantidade de dados muito grandes? Esse mapa, por exemplo, que vocês veem aí na tela, ele é um mapa que foi feito com 15 anos de dados, baseados em dados não só de satélite, mas também das redes de solo, como eu já tinha explicado, que são duas técnicas diferentes. E é justamente porque você tem 15 anos de dados ou até mais, né? E a nossa ideia é estender em pesquisas futuras esse mapa para 20 anos, 25 anos, para que você consiga enxergar o que a gente chama de padrão espacial. O padrão espacial é justamente o que essas cores que você falou no mapa elas estão te dizendo. Então, as cores que são as chamadas quentes, que é a cor vermelha e amarela, são os locais onde você tem a maior quantidade de raios. As cores frias, que são as azuis e as cor-de-rosa, né, o magenta, são as regiões que você tem menos raios, abaixo da média. E a cor verde a gente chama de média, né? Então, essa escala de cor já foi escolhida propositalmente para dar essa intuição dos lugares com cores quentes, são as regiões que têm acima da média, as cores frias, que é o azul e o rosa, abaixo da média, e a cor verde seria a média de todo o país. Bom, é muito fácil de entender então, quer dizer, acima ali de São Paulo, né, até os confins do Nordeste, temos baixíssima incidência de raios. Temos ali no interior de São Paulo alguma coisa bem pitoresca, né, um pontinho vermelho ali, e
vamos ter um comportamento parecido só lá na região do Amazonas e no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, se eu não estou enganado. Alguma particularidade, por que tem tanto em algum lugar e tão pouco em outro? São os sistemas meteorológicos, é a característica da atmosfera na cada região. O nosso país, por ser um país gigante, de tamanho continental, ele tem diferentes ambientes meteorológicos, que a gente chama, são diferentes características do tempo naquela região. Então, o sul do Brasil, nitidamente, tem bastante raio comparado com o Nordeste, porque o sul do Brasil ele é sempre vítima, vamos dizer assim, daquelas grandes frentes frias que vêm da Argentina. De ar polar, as massas de ar polar, exatamente. E cavados, enfim, todos aqueles termos meteorológicos, né, que a gente escuta muito na mídia. Mas no fundo, são grandes massas de ar que trazem umidade, né, e muita massa, e elas se chocam com o ar quente que está aqui no Brasil, porque nós estamos na região tropical, e isso faz com que você tenha muitas tempestades, grandes volumes de chuva, muitos raios que deixam as cores vermelhas naquela região, né? À medida que você vai para o Nordeste, a característica muda completamente. O nosso Nordeste ele tem uma característica quase semidesértica, tanto que nós temos regiões praticamente desertas no Nordeste que passam anos sem chover, né? A famosa seca do Nordeste, que a gente escuta há décadas se falar desse problema. Desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar de seca. Talvez dos nossos avós, dos nossos bisavós e tataravós, mas isso é uma questão da natureza, é ambiental, vai ser sempre assim, né? Então, ou o homem se adapta a essa condição, ou ele sai de lá, não tem o que fazer, né? Porque vai ser sempre assim. Então, o Nordeste, ele tem claramente, como vocês podem ver nas cores, são áreas de muito pouca incidência de raios. Mas lembre-se, tá? Não é igual refrigerante zero. O Brasil não é raio zero, né? Todas as regiões do nosso país caem raios. Pode ser pouco, mas cai. Se vocês olharem no detalhe desse mapa, vocês podem ver que a escala cor-de-rosa, que é a menor de todas, ela não é zero, ela é meio. Por que nós fizemos questão de mostrar isso? Porque o Brasil não tem raio zero, não tem região com raio zero. Cai raio no Nordeste, sim, e mata pessoas. Por incrível que pareça, morrem pessoas vítimas por raios nas regiões cor-de-rosa. Agora, você estava falando dessa rede que monitora essas informações, são de 15 anos. Nós visitamos lá em Cachoeira Paulista, tem um dos equipamentos que vocês usam em solo, é uma estação. O que seria aquele equipamento? Ela recebe um sinal, uma luz do raio? O que ela capta? Não a luz, radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética. Na verdade, se a gente for falar fisicamente, né, a luz também é uma radiação eletromagnética, mas é que elas são faixas diferentes. O sensor de solo, que é aquele que vocês visitaram lá, ele é um sensor que detecta a radiação gerada pelo raio na faixa de radiofrequência, né? Na faixa entre kHz, megahertz, que é o VHF que a gente conhece hoje. E a luz, ela trabalha nas faixas de nanômetros, né, que é o comprimento de onda, que são frequências muito mais altas, que são detectadas por sensores ópticos, pelos satélites. Esses sensores são usados, hoje no nosso país a gente tem uma rede com 64 desses sensores, um deles está lá em Cachoeira Paulista. Esse que nós estamos mostrando na tela nesse momento? Esse sensor que está aí, ele é um sensor, vocês podem ver pelo desenho dele, que ele é igualzinho uma antena, ele é justamente para detectar essa radiação na faixa de rádio e triangular as informações. Então, quando o raio ele acontece na atmosfera, ele irradia ondas eletromagnéticas na faixa de rádio. Esses sensores detectam esses pulsos. Não é só um sensor que detecta, são vários, 5, 6, 10... 64 no caso. Não chegam aos 64, mas existem raios tão intensos que sensibilizam até 20 sensores. Ah, pois não. Ao cair, ele mobiliza a região próxima onde ele cai. O raio, quando ele acontece numa região, o exemplo que a gente dá é igual você jogar uma pedra num lago. Sim. Ele gera uma onda eletromagnética circular que se propaga para todos os lados. Ele é tridimensional e para cima também. E os sensores que estão ao redor vão sendo sensibilizados por essa onda. Aí, através de algoritmos matemáticos de triangulação, você consegue meio que voltar no tempo e achar onde que foi o ponto de origem daquela. Esse é o processo de localização, chama-se geolocalização dos raios.
Então, essa rede permite a gente localizar os raios, os pontos que eles aconteceram, com precisão até de 100 metros. Por isso que a gente consegue fazer esses mapas com alta precisão. E foi justamente graças a essa tecnologia de satélites e de redes de alta precisão que a gente conseguiu substituir os mapas das normas de proteção contra os raios, que eram mapas muito antigos, chamados isocerâmicos, que eram mapas feitos com métodos muito imprecisos e que foram substituídos exatamente por mapas como esse que você vê na tela, que são muito mais precisos e conseguem fornecer muito melhor informação para o pessoal da engenharia fazer projeto de para-raio. Muito bem, mais uma balbúrdia realizada pelos pesquisadores do INPE. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre raios e trovões e as pesquisas desenvolvidas pelo INPE sobre este assunto. A gente estava no finalzinho do bloco anterior falando sobre o trabalho do Kleber, do mapa que ele produziu aí com 15 anos de dados sobre incidências de raios e a gente encerrando aquela conversa, qual é a aplicação desse mapa na iniciativa privada? Que tipo de empresa que busca esse tipo de informação para poder instalar suas bases, fazer investimentos? Além de todo o setor de engenharia que usa esse mapa, como ele está na norma de proteção da ABNT, ele é a referência para qualquer pessoa fazer projeto, qualquer engenheiro elétrico, qualquer empresa especializada, fazer os projetos de para-raios, que o Marcelo estuda justamente como que esses para-raios funcionam do ponto de vista físico, mas você tem que ter um projeto. Então, esse mapa, ele é um mapa importantíssimo para esse tipo de projeto, mas também ele tem uma ampla aplicação no setor elétrico, justamente nos projetos das linhas de transmissão, porque quando você vai fazer todo um projeto de uma linha, você tem que definir o traçado, a tensão da linha e as proteções. Então, se você já sabe que aquela linha vai passar por uma região de alta incidência, você tem várias opções de projeto. Ou você desvia a linha, ou se ela obrigatoriamente vai ter que passar ali por qualquer outra limitação física, você vai ter que fazer proteções mais robustas para aquela linha poder suportar aquela incidência alta naquela região, né? Então, isso para efeitos de eficiência energética e de distribuição e de transmissão de energia elétrica é fundamental. Outra grande área da sociedade privada, né, que usa muito são os bancos e as seguradoras, justamente por causa que as regiões de maior incidência certamente vão ser regiões onde você vai ter mais sinistros causados por raios, queimas de equipamentos, incêndios e tudo mais. Outra área que tem muito interesse nisso é a área ambiental, porque os raios produzem incêndios. Talvez nas regiões de florestas e serras isso não aconteça, mas na região central do Brasil, que é uma área mais seca, que são cerrados, raio produz muito incêndio. Avança sobre fazendas, destrói a vegetação local. Então, isso também tem um apelo muito grande. E uma última área que é também extremamente importante na área de segurança é a aviação civil. A aviação civil, ela tem aeroportos e aviões circulando por todas essas áreas. Então, aonde você sabe regiões previamente que ali você tem maiores incidências, é ali que os controladores de voo têm que ficar mais atentos com relação a possíveis acidentes com tempestades. O raio atingir a aeronave, complicado, em voo, causa uma pane. É verdade. Já tem acidentes documentados com relação a isso. Agora, Kleber, você estava falando a respeito da previsão e do monitoramento. Nós temos esse trabalho no Brasil por conta do número de incidentes, de acidentes que nós temos, pelo volume de raios. O Brasil pode ser considerado assim um país em que nós temos uma grande concentração de raios. Isso é um perigo para a nossa população. São os raios o nosso tornado, o nosso furacão, o nosso terremoto, digamos assim? O Brasil ele é um país que não tem grandes fenômenos meteorológicos que a gente chama de larga escala, como furacão, embora no Brasil sejam comuns os tornados, né? Muita gente acha que não, mas o Brasil tem bastante tornados, né? E esses tornados é que a grande maioria deles acontecem nas áreas rurais
ou lugares desabitados, que muitas vezes as pessoas nem sabem que ele aconteceu. Mas quando eles acontecem em regiões urbanas, como aquele que aconteceu alguns anos atrás em Campinas, aí vocês podem ver o nível da destruição. Levantou posto de gasolina, ao contrário lá, né? Destelhou shoppings e deixou centenas e milhares de pessoas desabrigadas. Então, esse tipo de desastre causado por essas grandes tempestades que produzem os raios, elas são comuns no nosso país. E o raio, ele na verdade, ele é um subproduto dessas tempestades. O raio, o único maior problema que ele causa é morte de pessoas, que é comparativamente um número pequeno comparado com outros desastres naturais, mas o raio causa queima de equipamentos. Mas o pior de tudo é a tempestade em si, porque a tempestade gera grandes volumes de chuva e ventos muito intensos. O maior elemento da natureza que destrói é o vento e a chuva. A chuva alaga tudo e o vento arranca todas as coisas. E o raio acaba sendo um fator, vamos dizer assim, não menos importante, mas em termos de número de atingidos, ele acaba sendo um número menor. Mas o problema é que o raio mata constantemente, né? Então, inundações e ventos fortes não acontecem todo o tempo, mas raio está lá acontecendo diretamente em todos os lugares do país. Então, a hora que você soma no nosso país todas as mortes por raio nos últimos 15 anos, mata mais do que enchente e tempestade. Que coisa! E se você é morador de uma dessas áreas onde há grande incidência de raios, você deve prestar atenção em alguns procedimentos simples para tentar garantir a sua segurança. Veja no vídeo do Elate as dicas para que você possa caminhar seguro. Você sabia que no verão aumenta a ocorrência de tempestades e raios? Portanto, redobre a atenção e se proteja. Confira as dicas da Defesa Civil do Estado de São Paulo para minimizar situações de risco. Evite lugares abertos, como estacionamentos, praias e campos de futebol. Saia imediatamente de rios, mar ou piscina. Fique longe de objetos altos e isolados, como postes, quiosques, escadas, cercas e árvores. Procure abrigo em lugares fechados. Casas, prédios, lojas, vale até a estação de metrô. Está dentro do carro? Feche os vidros e espere a chuva acabar. Nunca atravesse ruas alagadas. Não use telefone com fio. Se precisar, use o celular. Afaste-se de janelas, portas, torneiras e objetos metálicos. Mantenha a distância de TV, rádio, geladeira e objetos ligados à rede elétrica. Não tome banho na hora da tempestade. Se não achar abrigo, adote posição de emergência. Nunca fique de pé, agache-se, coloque os pés juntos e espere a tempestade passar. Raio pode matar. Se começar a chover, corra para se proteger. Anotou as dicas? Repasse para seus amigos e familiares. Cuidados simples podem salvar vidas. Muito bem, importantíssima aí a última informação. Há um grande número de pessoas que morrem vítimas de descargas elétricas dentro de casa, principalmente tomando banho. Por quê, Kleber? O que acontece para que essas pessoas sintam os efeitos de uma descarga elétrica que muitas vezes aconteceu do lado de fora da residência? Então, esse é um problema também muito complexo de explicar para a população. As pessoas acham que o raio, eu estou dentro de casa e eu estou 100% seguro. É lógico que estar dentro de casa é muito mais seguro do que você estar do lado de fora, né? Mas dentro de casa também tem seus riscos, né? Hoje, no nosso país, o Brasil, ele é um país que ainda não obriga e nem orienta as casas todas terem para-raios. Qual de vocês tem uma casa que tem um para-raio instalado nela, conforme as normas? Isso seria o prudente, se eu tenho uma casa numa área de grande incidência? Esse é o ideal, principalmente as casas que ficam nas áreas rurais, que são isoladas. As casas que estão dentro de áreas urbanas, elas têm os prédios e têm outras estruturas próximas que ajudam a minimizar esse tipo de risco.
mas nada impede que um raio atinja os postes de energia de distribuição e essa sobretensão entre para dentro da sua casa e chegue nos equipamentos elétricos, no chuveiro. Por isso que o vídeo fala não tocar nos equipamentos elétricos ligados na rede elétrica, não falar no celular carregando na tomada, não falar no telefone com fio, porque todos esses equipamentos estão ligados na rede elétrica. E um raio que caia lá fora, na linha de distribuição, que está aqueles postes que passam aqueles 3 fios, isso vai passar para dentro da sua casa, muitas vezes, queimar equipamentos e pode eletrocutar pessoas e elas morrerem. As estatísticas mostram que 15% das pessoas que morrem por raios no Brasil morrem dentro de casa. E a grande maioria desses casos é por causa de ter contato com equipamentos que estão ligados na rede elétrica. Estamos colocando na tela, nesse momento, as estatísticas do ELAT para as mortes causadas por raios. Como disse o Kleber, essa questão dos acidentes dentro de casa tem 15% das ocorrências, mas o maior número de trabalhadores e pessoas que estão no campo, né, durante aí as suas atividades, chegando ali perto da casa de 30%. A pessoa que está no campo, muitas vezes ela imagina que se ela não segurar numa foice, se ela estiver caminhando tranquilamente, ela não tem risco nenhum. Pelo que a gente pôde entender, não é bem assim. No caso de você estar num campo aberto, qual que seria o procedimento? Estou caminhando numa estrada rural e começou a chover com raio de repente. O que eu faço? Bom, o mais importante de tudo é perceber que as áreas rurais são as regiões de maior risco para acidente com raios. As estatísticas mostram aí, dependendo da região, até 40% das mortes acontecem nas áreas rurais ou áreas abertas. Estar em lugar aberto durante a tempestade não é seguro em nenhuma circunstância. Em qualquer circunstância que você tiver em lugar aberto, se você perceber a aproximação de uma tempestade, procure um lugar fechado, um lugar seguro. Uma tempestade te pegar de surpresa numa área aberta não é muito comum acontecer. Porque se você está numa área aberta, normalmente você consegue enxergar o céu ao seu redor com bastante distância. E trovões você começa a escutar com 20 quilômetros de distância. Então, você ser pego de surpresa numa área aberta costuma ser muito difícil, a não ser que você realmente não esteja prestando atenção em nada do que esteja acontecendo ao seu redor. Ou seja, uma chuva muito de repente, né? Ou uma tempestade que se forme muito rápido em cima de você. Mas isso também tem um indicador prévio, vento. Se você estiver num lugar e começar a ventar demais, olhe para cima. Provavelmente tem uma nuvem se formando em cima de você. Então, procure nesse momento, se você, por exemplo, um exemplo talvez mais crítico seja um barquinho pescando no meio de um rio. Se você começa a perceber qualquer coisa dessa, já começa a se movimentar para trazer o barquinho de volta e sair, você vai estar cheio de árvores em volta, sair de essas árvores. Entra dentro do seu carro e fica ali dentro. Carro, ônibus, qualquer veículo metálico fechado é 100% seguro contra raio. Mas aí eu preciso fechar a janela. Você tem que fechar as portas e estar lá dentro do seu carro fechado. As janelas, os vidros podem ficar abertos, não tem problema. Mas se estiver chovendo, vai chover dentro do carro. Mas, independentemente disso, o importante é estar dentro da estrutura metálica fechada. Porque às vezes a gente imagina que tem que fazer aquela cabine hermética, não é bem isso. Tem alguma coisa a ver das lendas urbanas que a gente escuta desde criança de que o pneu é um isolante para a descarga elétrica? Ele isola da corrente elétrica do raio que pode vir pela superfície, mas ele não é o fator principal para proteger uma pessoa dentro do carro. O que protege a pessoa dentro de um veículo, de um ônibus, de qualquer desses lugares metálicos fechados, é o fato de ser um lugar metálico fechado, que é chamado gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday, ela zera o campo elétrico interno, então toda a radiação, toda a energia eletromagnética produzida pelo raio do lado de fora não passa para dentro. Então é por isso que você fica protegido. Muito bacana. Kleber, se eu sou estudante ou pesquisador na área de raio, estou aí no Brasil assistindo o nosso programa agora e fiquei interessado de trocar informações ou mesmo acessar aí os conteúdos produzidos pela ELAT, como é que eu faço para ter mais informações do trabalho de vocês? Hoje nós temos 2 portais grandes, né, na internet que vocês podem acessar. Um deles é o portal do próprio ELAT, que ele fica hospedado no INPE, que o endereço é www.impe.br/ELAT.
que vai aparecer aí no vídeo de vocês, ou você pode acessar o nosso portal do projeto de monitoramento, que é o projeto que eu coordeno diretamente, que faz o monitoramento das tempestades em todo o nosso país em tempo real. O endereço é nucleo.tempestades.org.br, que também aparece aí no vídeo. Nesse dá para ver nesse momento onde está tendo tempestade. Exatamente, você tem um mapa em tempo real do que está acontecendo naquele momento no nosso país em termos de raio. Muito bacana. Bem, o Brasil Consciência costuma abordar apenas a ciência produzida pelos institutos de pesquisa que a gente visita aí, mas de vez em quando a gente se depara com situações que são difíceis de ignorar. Na nossa visita lá em Cachoeira Paulista, conhecemos um pouco mais da pesquisa feita pelos pesquisadores do INPE. Infelizmente, acabamos encontrando também uma situação de certo descaso com a conservação do Instituto. Veja. Para você que nunca veio aqui no CPTEC de Cachoeira Paulista, aqui era uma antiga fazenda e sempre foi muito bem cuidada, inclusive muito bem sinalizada nas ruas de calçamento que tem aqui dentro. Mas agora, olha, por causa do mato, tem placa que está desaparecida no meio da folhagem. E essa situação se repete em praticamente todo lugar que você olha. É mato para tudo quanto é lado. Em alguns pontos, o mato está tão grande que está dando para se esconder, né? Muito legal, esse foi o programa Brasil Consciência de hoje. Você que está acostumado a acessar o nosso conteúdo pela internet deve continuar acessando a nossa página no YouTube, que está aí para você nesse momento na tela. Você que tem curiosidade, quer conhecer os programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí também para você na tela nesse momento. A gente vai ficando por aqui e volta em uma semana com mais um programa inédito para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia e um grande abraço. Tchau!